Que Deus abençoe a sua vida. Estamos juntos em mais um devocional no nosso início de semana, nessa segunda-feira linda e abençoada, dia 16 de fevereiro de 2026. Olha, que Deus te abençoe, que a sua segunda-feira realmente seja uma semana, uma segunda-feira, o início de semana, né, profissional, haja vista que segunda-feira é o segundo dia da semana, mas profissionalmente, a maioria das pessoas começam a sua semana e tradicionalmente a gente começa a nossa semana na segunda-feira, não é verdade? Mas o certo é ser no domingo, principalmente quando nós vamos adorar o nosso Deus, buscar o nosso Deus em nossas comunidades de fé. Olha, que Deus te abençoe, que esse dia e que esta semana seja uma semana de muitas bênçãos, de muitas e muitas realizações. Amém? Bom, vamos começar o nosso devocional de hoje com o tema habitar não é visitar. Você sabe a diferença, obviamente, do que é habitar em um lugar e apenas visitar um lugar, né? Quantos lugares você já visitou? Quantos bairros, cidades, municípios, talvez estados ou países você visitou, mas você não habita ali, não é verdade? Às vezes a pessoa, ela até tem a intenção, ela quer habitar ali, mas não é a realidade dela, então ela acaba voltando para o seu lugar de origem. Então você sabe que habitar não é a mesma coisa de visitar. Bom, eu quero iniciar, né, essa nossa mensagem dizendo que antes de exigir ou de você exigir respostas, né, no seu dia, você precisa permitir que Deus alinhe a sua posição espiritual para aquele dia. Algumas pessoas supersticiosas usam o termo acordar com o pé direito. E nós usamos o termo acordar com o Espírito Santo, nos guiando, nos ensinando e nos mostrando o caminho que nós precisamos nos posicionar nesse dia. Às vezes, a gente já sabe que aquele dia vai ser um pouco turbulento, na verdade, devido já à programação que nós temos aí anterior. Mas quando nós temos Deus no nosso caminho, por mais que as tribulações virão, as lutas virão, as tristezas, as decepções virão, nós precisamos confiar que Deus nos colocou aonde nós estamos para que nós possamos nos posicionar como aqueles que entendem os propósitos de Deus. Olha, nem toda oração ela revela a habitação, ela revela o coração, ela revela a necessidade. Às vezes ela revela apenas a necessidade da nossa vida, mas não a necessidade espiritual de estar em Deus, daquilo que Deus quer. Às vezes só revela só aquele momento, né, de necessidade, ou de frustração, ou de situações. Mas preste atenção no que eu vou te dizer. A oração, ela é muito mal compreendida, no sentido de que a oração a Deus é a conversação com Ele, sabe? A comunhão de estar com Ele, de entender a vontade dele. Nós vamos essa semana estudar os Salmos 91, ou o Salmo 91, né? Pelo menos as primeiras partes, ou as partes mais conhecidas do Salmo 91, porque começa com uma questão condicional espiritual, e não como uma promessa imediata. O Salmo 91 começa com uma condição sobre a nossa resposta antes de pedir respostas, né? Antes do livramento, antes de tudo que Deus possa nos dar como proteção, vem a questão de estarmos em um lugar, vem a questão de termos uma postura. Olha só o que a palavra de Deus diz em Salmos 91 e também alguns outros textos. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Ou seja, a questão condicional é se eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo, se eu estou nele. O texto de João 15:4 vai dizer: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Ou seja, é de fato uma questão condicional de onde nós estamos nos colocando, de onde nós estamos alinhando a nossa fé, de onde nós estamos nos posicionando, onde nós estamos habitando. Salmos 27, versículo 4 vai dizer: uma coisa peço ao Senhor e eu buscarei. Olha, uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor
todos os dias da minha vida. Então, quando eu consigo compreender que não é só sobre uma oração de petição, mas sobre relacionamento e habitação na presença de Deus, eu consigo entender que Ele, como Pai, me dá acesso a tudo aquilo que Ele quer dispensar sobre a minha vida. Não dispensar contra a minha vida, mas sobre a minha vida, né? Ele quer entregar para a minha vida, mas é preciso que eu tenha essa comunhão com Ele. Olha, o Salmo 91, no início, já diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Olha, eu fiz aqui umas anotações que eu vou compartilhar com vocês aqui na descrição, e eu creio que também no primeiro comentário fixado. A primeira coisa: habitar é permanecer quando não há urgência. É construir uma vida espiritual que não depende de medo para funcionar. E infelizmente, na vida de muitas pessoas, acontece que o medo ou a inconstância espiritual, ou o medo das coisas que possam sobrevir sobre a vida dela, sabe, toma conta de tal forma que a pessoa ela vai se abrigar debaixo do abrigo de Deus apenas por medo. E não por compreensão de quem Deus é. Não por compreensão de quem Ele quer ser na nossa vida. Jesus não disse: visitem-me quando precisarem. Ele disse: permaneçam. Também está na nossa anotação e eu vou compartilhar com vocês. Quem apenas visita Deus vive instável na sua vida emocional, espiritual, física, em todos os aspectos, conjugal, profissional, em todos os aspectos. Por quê? Porque apenas é uma visita de passagem, ela não tem relacionamento com Deus, ela não tem relacionamento com o Altíssimo. Mas quem habita em Deus desenvolve o descanso interior, o descanso na sua alma, o descanso no seu ser, o descanso, sabe, na sua mente, no seu psicológico. E eu não estou dizendo que tribulações não possam nos abater, eu não vou ficar aqui de demagogia dizendo que nós temos que ser fortes o tempo todo. Não, eu sei que as coisas às vezes nos abatem e é normal, somos seres humanos dotados de sentimento. Mas o que eu estou te dizendo é que existe um descanso quando nós desenvolvemos um relacionamento, quando nós habitamos com Deus. Lembra-se da frase inicial: habitar não é visitar, ou visitar não é habitar. O esconderijo não é fuga do mundo. O esconderijo debaixo das asas de Deus, debaixo do abrigo de Deus, não é fuga do mundo, não. É um alinhamento para viver nele sem ser dominado pelas coisas que estão ao nosso redor. E olha, grave essa palavra: sem ser dominado pelas coisas que estão ao nosso redor. Quem nos conhece, caminha com a gente, nos vê ou nos ouve falando o tempo todo: eu não posso me deixar dominar por aquilo que eu não posso controlar. Eu queria que você gravasse no seu coração, e se você assim quiser, escreva aqui no comentário: eu não posso me deixar dominar por aquilo que eu não posso controlar. Grave na sua mente isso, coisas que você não pode controlar, não pode dominar a sua mente. Talvez o Espírito Santo esteja te perguntando: a sua fé, ela é reativa ou racional? Ela só apenas reage ao momento, ou ela é racional, ela funciona todo o tempo na sua racionalidade? Como está o seu coração? Como está a sua mentalidade? Está alinhada com os propósitos de Deus, com a vontade de Deus, ou apenas está alinhado com as questões de circunstâncias da sua vida? Como está o seu coração? Bom, eu queria que você colocasse no seu coração essas palavras que foram ditas hoje. Eu queria no final, daqui a pouco, eu vou fazer agora a oração, e daqui a pouco eu queria que você continuasse com a gente, porque eu vou proclamar a frase que você vai guardar no seu dia de hoje, no dia 16 de fevereiro de 2026, e você tomasse isso como algo para a sua vida, para o seu coração. Mas antes disso, vamos ao nosso momento de oração. Eu queria que você, se você puder, reservar esse momento, se você estiver indo para o seu trabalho, na sua condução, se você
ainda estiver em casa, se preparando para sair, ou se você vai ficar em casa hoje porque você está de folga, mas que você pudesse separar esse momento para oração. Se você estiver dirigindo, obviamente você não precisa parar, né? A não ser se você já fosse parar, mas você não precisa parar para poder participar, se concentrar aqui na oração, mas ficar assim em espírito de oração nesse momento. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós não queremos te buscar apenas quando tudo se aperta em nossas vidas. Nós queremos estar em Ti e fazer em Ti, na Sua casa, a nossa morada. Ensina-nos a permanecer firmes e fiéis. Ensina-nos a permanecer debaixo da Sua morada, das Suas asas, do Seu abrigo. Não apenas visitar em momentos de necessidade, em momentos de sofrimento, em momentos de tristeza ou de angústia. Não, nós queremos estar contigo todos os tempos, todos os dias das nossas vidas. Guarda o nosso coração, guarda a nossa vida, guarda tudo aquilo que somos e que temos em Ti. Muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de vivermos e respirarmos, de estarmos nas condições que o Senhor está nos dando, e às vezes até em tribulações e lutas, mas sabendo e sendo consciente de que o Senhor está conosco todos os nossos dias, em todo o nosso tempo. Graças te damos e entregamos esse dia nas suas mãos, em nome do teu Filho amado Jesus nós oramos. Amém. Amém. Olha, que Deus te abençoe. Eu queria proclamar a frase de hoje que você vai guardar no seu coração. Habitar em Deus não é um momento de oração, é um estilo de vida. Habitar em Deus não é um momento de oração. Grave no seu coração. Se você quiser, escreva aqui na descrição. Habitar em Deus não é um momento de oração. É um estilo de vida. Eu vou colocar essa frase do dia aqui na descrição, mas eu queria que você repetisse essa frase para que ela entrasse no seu coração logo abaixo. Habitar em Deus não é um momento de oração. É um estilo de vida. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, amanhã de manhã, no nosso momento de oração e devocional aqui no nosso canal. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e quiser esse nosso devocional, esse nosso momento, e que Deus possa te abençoar nesse dia e nessa semana, tá bom? Deus abençoe vocês e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.